Atenção, meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Hoje a igreja comemora o dia de Todos os Santos. E no dia 2 de novembro, a igreja nos pede de forma especial que nós possamos nos colocar de maneira intensa a nossa vida, a nossa oração pelas almas dos nossos irmãos que já faleceram. E eu vou deixar aqui para vocês algumas frases de alguns santos que são de extrema importância para nós. Eles vão dizer para nós sobre o purgatório, como que essas almas necessitam das nossas orações. Nós podemos orar por elas, mas não podemos invocá-las. À medida em que nós oramos por essas almas que sofrem e padecem no purgatório, nós também recebemos graças, porque Deus permite que elas intercedam por nós, mas elas não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem das nossas orações. Então eu vou dizer para vocês aqui algumas frases importantíssimas de alguns santos. São Francisco de Sales, Santa Teresinha, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório e São João Crisóstomo, que são grandes santos da igreja e que nos disseram coisas importantíssimas. Eu peço a todos que compartilhem. Quem nesta vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro, quando estiver lá no meio daquelas chamas. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. As almas do purgatório, muito mais amadas de Deus e confirmadas em graças, podem rezar por nós. O Senhor lhes faz conhecer as nossas preces e então, cheias de caridade, não deixam de pedir por nós. As almas do purgatório sofrem horrivelmente e não podem socorrer-se a si mesmas. Elas são tão pobres que não podem satisfazer por si próprias a justiça divina. Elas dependem do poder da Santa Missa e das nossas orações. O maior tormento das almas do purgatório é o desejo de possuir Deus, que ainda não possuem. Esse desejo afligirá especialmente aqueles que durante a vida desejaram pouco o céu. O sofrimento do purgatório excede todas as dores que podemos sofrer nesta vida. Não deixemos de socorrer aos que partiram e ofereçamos as nossas orações por eles. A maior oração que podemos oferecer pelas almas do purgatório é a Santa Missa. Oh, se soubéssemos o bem que aos nossos mortos fazem a esmola que damos ao mendigo e a oração que a este pedimos. Aliviemos as almas dos mortos. Deus tem cuidado em aplicar aos mortos os méritos dos vivos. Meus queridos irmãos, prestem bastante atenção agora. No Catecismo da Igreja Católica, o purgatório é definido como tempo de purificação daqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna. Nessa breve definição, pode-se concluir que as almas que estão no purgatório são as que morrem em estado de graça, sem terem algum pecado mortal na alma, ainda não perdoado por Deus, mas que, por não terem atingido a perfeição em vida, necessitam se purificar,
pelas faltas leves cometidas e pelas manchas que o pecado deixou nelas. Além disso, aqueles que estão no purgatório já têm sua salvação garantida e irão para o céu depois de se purificar completamente. Meus queridos irmãos, vejam que maravilha! No dia de finados, a Igreja nos concede indulgência plenária. E vejam como alcançar essa indulgência neste dia. O que você deve fazer? Por isso que é muito importante que você repasse para outras pessoas, para que elas possam fazer e alcançar neste dia esta graça maravilhosa que a Igreja nos concede, que é a indulgência plenária. Ir ao cemitério rezar pelos falecidos entre os dias 1º e 8 de novembro. Confessar estar totalmente desprendido de todo pecado deliberado e ter o propósito de evitar até o menor pecado. Comungar e orar pelas intenções do Papa, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Fazendo isso, estamos alcançando indulgência plenária para nós e para as almas do purgatório. Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus pronunciou essas palavras sem acrescentar condições ou exceções, quer dizer, deu à sua Igreja o poder de tirar da alma dos homens qualquer impedimento que dificultasse a sua entrada no céu. E este poder inclui, portanto, não só o de perdoar os pecados, que se realiza pelo sacramento da penitência, que é o sacramento da confissão, como também o de remir a pena temporal que se obtém por meio das indulgências.